João capítulo 9, a partir do verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga, cego de nascença. De novo. Cego de nascença. Ou seja, esse homem já nasceu cego. E você vai pular aí rapidinho para o verso 32. 9:32, que diz: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego. Veja que o texto já diz: desde que há mundo, nunca se ouviu falar, nunca aconteceu que alguém que nasceu cego viesse a enxergar. Então Cristo aqui, no verso 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os homens que estavam com ele. Verso 2: e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Há uma pergunta neste momento, há uma pergunta nesta hora: quem pecou para que esta pessoa, para que este homem, para que ele fosse cego? Ele ou seus pais? Muitas vezes na nossa vida as pessoas olham para mim, olham para você, e acontecem coisas nas nossas vidas que as pessoas, se não perguntarem para nós, elas pensam: o que é que ela fez que não está de acordo com a vontade de Deus e Deus está castigando? O que é que ele fez que não está de acordo com a vontade de Deus e Deus está o castigando? Qual o pecado que ele cometeu? Qual o pecado que ela cometeu? Que Deus está furioso com ela, furioso com ele? Mas muitas vezes o que acontece de ruim na nossa vida não é Deus querendo nos castigar, mas sim Deus querendo nos ensinar. Vocês conhecem a passagem de Jó, a história de Jó? A Bíblia diz que Jó pedia perdão pelos pecados que os filhos pudessem cometer. Mas vejam o que Deus permite acontecer na vida de Jó. Jó não tinha erros naquele momento, mas Deus permitiu acontecer algo na vida de Jó, para que Deus fizesse algo também tremendo na vida de Jó. Coisas que surgem na minha e na tua vida muitas vezes não é para nos maltratar, é para nos ensinar. E o texto aqui vai nos ensinar que tudo está no controle de Deus, igreja. Nada foge de acordo com a vontade de Deus. Talvez o mundo pense, talvez as pessoas pensem, talvez eu pense, você pense: Deus não está vendo, não, Deus não está fazendo nada. Talvez a gente pense: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de ti. Mas tudo acontece de acordo como Deus quer. Não cai uma folha sem que Deus não permita. Deus conhece cada fio do nosso cabelo. Quantos fios nós temos? Deus conhece o meu interior e o teu interior. O salmista diz que se eu estiver no mais profundo abismo, Deus vai me ver lá. Se eu subir no mais alto monte, Deus vai me ver lá. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. E aquilo que acontece muitas vezes na minha vida, na sua vida, é porque Deus tem algo para fazer lá na frente. Ele diz: o que eu faço hoje, se não entende. Mas não te preocupa não, amanhã você vai entender. Aquilo que está doendo em mim, aquilo que está doendo em você hoje, talvez a gente pense: Deus não está me vendo, mas Deus está tratando de mim e de você, para amanhã a gente possa entender que Deus, Ele é Deus, e Ele nunca nos deixa. E havia na época uma cultura, por isso que os homens perguntaram: Senhor, quem pecou? Porque era uma cultura da lei da época. No livro de Êxodo, capítulo 20 e verso 5 diz assim: Deus falando com o povo: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mediante esse texto havia essa cultura de que Deus iria castigar os filhos pelos pecados dos pais. Então na cabeça daquele homem havia isso. Mas Cristo naquele momento ele quebra isso. Cristo naquele momento ele mostra aqueles homens que não é bem por aí, não é dessa forma. E eles achavam que sim.
Mas eu penso também, igreja, a cabeça daquele homem, como na minha cabeça às vezes. Situações que eu passei, que você passa, e a gente olha, pessoas olhando para nós, falando coisas de mim e de você, apontando para a gente e dizendo, ele não pode, ela não pode, porque Deus fez isso, porque Deus não gosta dele, porque Deus não está de acordo com a vontade dele, com a vontade dela. E muitas vezes isso traz um peso sobre as nossas vidas. As pessoas nos apontam, nos acusam e não nos conhecem. É fácil apontar, é fácil dizer, acusar. Eu aprendi há muito tempo que quando eu aponto para alguém, 3 dedos voltam para mim. Se eu apontar para você, 3 voltam para mim. Então a Bíblia diz que antes de eu ver o teu erro, preciso ver o meu. Antes de eu ver o teu pecado, eu preciso ver o meu pecado. E aqui, quando há uma acusação sobre aquele homem, sobre os pais daquele homem, com certeza, na mente dele havia um peso, na vida dele havia um peso. Talvez ele pensava, qual foi o pecado que eu cometi? Qual foi o pecado que os meus pais fizeram para que essa culpa caísse sobre mim e eu nascesse cego, esse defeito caísse sobre mim? Vocês não me conhecem bem, mas há um tempo, enquanto jovem, menino para jovem, eu era gago de uma maneira que para falar o meu nome era uma dificuldade. Empregos eu perdi, porque na hora de falar com a pessoa lá, dava aquela travada. Gago, de muitas vezes eu me fazer de mudo para comprar alguma coisa, e tão difícil o nome que eu fazia questão de escrever o nome, para não falar, para não passar vergonha. E quantas coisas eu escutei por esse problema de fala. Eu não pedi para nascer assim, eu nasci assim. Quantas pessoas nascem cegas, quantas pessoas nascem com defeitos no seu corpo, na sua fala? Qual a culpa que essa pessoa tem? Ela pediu para nascer dessa forma? Não. Deus a fez assim, amém? Deus permitiu que ela viesse ao mundo dessa forma, desse jeito. Eu brinco um pouco com o volume. Deus me fez assim, do meu jeito, da minha maneira. Eu nasci desse jeito, você nasceu desse jeito. E muitas vezes as pessoas olham para mim e para você, a nossa condição, a forma que nós somos, o jeito que nós temos, e nos julgam, nos apontam. Por que ele é assim? Por que ela é assim? De quem é a culpa? E é essa a pergunta que surge naquele momento. Mas Jesus diz, verso 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Aquele jovem, aquele homem nasceu cego, porque Deus quis que ele nascesse cego. Aquele homem nasceu da maneira que ele nasceu, não por culpa dele, nem por culpa dos seus pais. Jesus afirma isso. Mas Deus quis que ele nascesse daquela maneira, para que no futuro, o nome de Deus fosse glorificado na vida desse jovem, na vida deste homem. Situações que se levantam na minha e na tua vida, muitas vezes, igreja, é para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Pessoas que nos apontam, pessoas que nos julgam, situações que se levantam contra mim e contra você. Nós não podemos dar ouvido a isso e dizer, eu vou parar, eu não quero mais, eu vou deixar. Não. Nós temos que ter a certeza, se Deus é na minha vida como eu tenho fé, acredito, se Deus me trouxe ao mundo dessa forma, se Deus tem algo para a minha vida, eu tenho certeza, como disse Jó, Ele vai fazer algo, Ele vai se levantar a meu favor, Ele vai se erguer, porque foi Ele que me fez assim. E eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso olhar para a situação. Se Davi olha para a situação, para o gigante, ele parava. Se aqueles jovens na fornalha de fogo olham para a situação, eles tinham dito ao rei, sim, rei, eu adoro a tua imagem. Mas eles olharam para o Deus que serviam, disseram, não, rei, se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. Mas fique sabendo, rei, eu vou continuar sendo crente, eu vou continuar adorando ao Deus que é Deus de todos os deuses, Senhor de todos os senhores. Não há dificuldade, não há problemas que me faça voltar, que me faça desistir. Na cabeça daquele jovem, talvez ele tenha ouvido tanta coisa e pensado tanta coisa, mas num dia, no momento certo,
Jesus chegou na vida dele. Na hora exata. Há um ditado no mundo que diz que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira do diabo. Deus não tarda e Deus não falha. Deus chega no dia certo, na hora certa, no momento exato. Onde nós pensamos que está tudo terminado, ou que vai tudo terminar. Onde muitos dizem que há um ponto final, Deus vem, coloca uma vírgula e a história continua. Aleluias. E foi assim na vida daquele jovem. Jesus chega e diz a eles: ninguém pecou. Nem é culpa dele e nem é culpa dos pais dele. Sabe de quem é a culpa? É de Deus. Se alguém tem culpa, porque Deus quis assim, porque Deus quis desta forma. E Jesus diz a eles: não, ninguém pecou. É porque Deus quis assim, para que na hora certa, para que na hora exata, Deus manifestasse o seu poder na vida dele. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer: não te preocupa não. Nada é maior do que o teu Deus. Não há situações que o teu Deus não possa resolver. Não há portas que Ele não possa abrir. Não há situações que, meu Deus, que o teu Deus não possa agir. Semana passada vimos aqui um tema tremendo. E às vezes a gente lê e não toma posse. Deus dizendo: agindo eu. Agindo eu, igreja. Quem impedirá, diz o Senhor. Mas nós precisamos crer nisso. Não é apenas ler, não é apenas ouvir. Precisamos crer. Agindo eu. Quem impedirá? Cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas a gente crê nisso. A gente confia nisso, nesta certeza. O mundo se acabe, o mundo venha sobre nós, venha tudo que vier, mas nós continuamos de pé, confiando nele. Preguei nesses dias lá em Estados Unidos, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. Não importa o que fala, não importa a minha condição, a minha situação, o meu defeito físico. Não importa. Importa que Deus está na minha e na tua vida. Importa que lá no final a vitória é certa. Importa o que cantamos aqui. Aleluias. Não estou preocupado com posição, com cargo, com nada. Quando cheguei aqui, disse ao nosso pastor: se o senhor quiser que eu seja obreiro, eu vou ser. Se o senhor quiser que eu seja servo, mas eu vou ser. Porque eu aprendi há muito tempo com João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o nome de Deus seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. E Ele vai, igreja, levantar situações nas nossas vidas para que as pessoas vejam. A vida desse homem foi assim, a vida deste homem foi dessa forma. Cego de nascença, mas Cristo chegou na vida dele. Perguntaram de quem é a culpa. Cristo disse: não é dele, não é dele, não é dos pais dele. Era para que o nome de Deus seja exaltado. E se você for ler mais adiante, os vizinhos, quando o veem, alguns dizem: aquele não é o ceguinho? Aquele não é aquele que pedia nos cantos? E alguns dizem: é ele. E outros diziam: não, parece com ele, mas não é ele. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu tenho certeza que quantas vezes você ouviu isso. Quando nós éramos cegos, vivíamos no mundão, andávamos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, pensávamos. E quando Cristo veio e abriu os nossos olhos, as pessoas me disseram: isso é Ele mesmo? Alguns disseram assim: eu só dou 3 meses. Não sei quanto tempo deram para você, mas a mim deram 3 meses para que eu me desviasse. Isso não é Ele, não. Isso é Ele. Da forma que Ele andava, da forma que Ele vivia, as palavras que saíam da boca dele, agora Ele está assim. Isso não é Alberto, não, ou Beto, como me conhece. Isso não é Ele. Mas assim como o cego, eu disse: sim, sou eu.
E me perguntaram, assim como perguntaram a você, perguntaram a este cego, ou ex-cego: quem fez isso com você? Quem te transformou desse jeito? Ei, quem fez essa mudança na tua vida? E o cego, ou o ex-cego, agora enxergando, disse: foi Jesus. Ele fez lodo, passou dos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e agora eu estou enxergando. Para alguns foi um choque. Para alguns aquilo não poderia acontecer, porque assim como lemos no verso, nunca aconteceu na vida de ninguém. Nunca aconteceu até aquela hora, até aquele momento. Ei, mas quem foi que disse que o que aconteceu com ninguém não pode acontecer na tua vida? Quem foi que disse que o que nunca aconteceu no mundo inteiro não pode acontecer na tua vida? Basta Deus querer que isso vai acontecer. Não é necessariamente, não tem que acontecer com alguém para acontecer com você. Você pode ser o primeiro, a primeira, para que as pessoas possam dizer e ter a certeza: foi Deus que fez na vida dele e na vida dela. E aquele homem, ele diz isso: foi Jesus que fez. Mas as pessoas não acreditaram, não confiaram. Chamam-no, levam para algumas pessoas, as pessoas perguntam a ele, e ele diz como foi. Não acreditam, chamam seus pais e perguntam aos seus pais: esse é o filho de vocês, que era cego, que nasceu cego? E os pais dizem: sim, é o nosso filho. Até ele sair de manhã para pedir na rua, ele era cego. E perguntam: e como ele agora vê? Eles disseram: eu não sei, nós não sabemos. Faz uma coisa, ele é de maior, ele tem 18 anos, pergunta a ele. Com medo, os pais ficaram com medo. Pergunta a ele. E chamam novamente o ex-cego, que agora enxergava, e perguntam novamente: quem fez isso com você? Como foi isso? De que forma isso aconteceu? Irmãos, quantas vezes as pessoas perguntam para mim e para você se nós somos crentes mesmos? Vocês mudaram mesmo? Jesus fez isso mesmo na vida de vocês? Elas não acreditam na mudança que aconteceu na minha e na tua vida. Elas não acreditam na transformação que aconteceu. E muitas vezes querem duvidar do poder de Deus. Muitas vezes querem duvidar do que Deus ele pode fazer. Não porque eu sou bonzinho, não porque você é, porque nós não merecemos nada do Senhor. Mas a graça dele, a misericórdia dele nos alcança. E todos os dias ele tem nos melhorado. Todos os dias ele tem aberto os nossos olhos. Todos os dias ele tem mudado os nossos corações, os nossos pensamentos. Todos os dias eu preciso ter um encontro com Jesus, para que ele passe lodo nos meus olhos e me mande lavar. Porque eu quero cada dia mais enxergar melhor, ser melhor diante dele, estar melhor, para que as pessoas olhem para mim, para você, para a igreja santa do Senhor, e fiquem boca aberta, fiquem sem entender. Como é isso que acontece na vida deles? Como é isso? Que milagre é esse? Isso é impossível. E eles olham para as nossas vidas e veem que é possível sim. Pessoas que viviam no mundão, pessoas que faziam coisas terríveis. Se nós fôssemos levantar aqui de um por um e contar o que éramos, talvez fizéssemos aqui um filme de terror, por tanta coisa ruim que alguns daqui poderíamos contar. Mas Deus nos alcançou. Ele abriu os nossos olhos. Ele veio até nós. E o que me chama a atenção nesse cego aqui, que não é aquele outro, Bartimeu, lembra? Jesus passando, ele grita. Aqui não. Aqui o cego está quieto, pedindo. Jesus veio ao seu encontro. E ele quer vir sempre ao meu e ao teu encontro, para nos mudar, para nos limpar, para nos purificar, para nos ajudar a ser melhores. Mas nós temos que confiar nele. O milagre aconteceu,
Mas quando Jesus faz o lodo e coloca nos olhos daquele homem, Jesus diz algo a ele. Jesus diz: vai, lava-te no tanque. Aquele homem foi? Sim ou não? Muitas vezes Deus está dizendo para mim e para você, Cristo está dizendo para mim e para você: eu fiz a minha parte, agora faça a tua parte. Muitas vezes Ele passa o lodo nos nossos olhos e diz para mim e para você: vai no tanque. Ei, vai no tanque, lava-te. E nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos obedecer à ordem e irmos ao tanque e lavar os nossos olhos. E a partir deste momento, quando nós lavarmos os nossos olhos, nós vamos enxergar melhor. Aconteceu isso na vida deste homem. Mas as pessoas não creram, não acreditaram, não confiavam, não queriam crer naquilo. Como muitas vezes não querem crer no que acontece na minha e na tua vida. Condenam Jesus, acusam Jesus, porque Ele fez aquele milagre no dia de sábado. A igreja muitas vezes se prende a tantas coisas. E na época esses homens se prendiam a isso, a esta lei, que no sábado não se podia fazer coisas, que no sábado não podia, porque era um dia santificado, era um dia separado. Mas será que fazer o milagre não era uma coisa boa? Mas aqueles homens, por não acreditarem que Jesus era quem era, tinha o poder que tinha, acusaram Jesus de ser um homem pecador, de ser alguém que podia ser de vários deuses, de várias pessoas, mas menos de Deus. Disseram que Jesus não era de Deus. E aquele cego ou ex-cego, agora vendo, diz: Ele é de Deus. Ele fez isso comigo. Como não pode ser de Deus alguém que faz isto? E acusam Jesus de pecador. Acusam Jesus de alguém que não era da parte de Deus. Mas, igreja, há um texto aqui nessa passagem, verso 25, que é muito conhecido, aqui falamos tanto, e é uma palavra muito forte para nós, uma palavra muito forte para mim e para você. Muitas vezes olham para a nossa situação, muitas vezes olham para o que nós somos, para o que nós temos, para a nossa condição financeira, para a posição. E é uma coisa que eu não me preocupo de coração. Títulos, posições, finanças, bens materiais. Porque a Bíblia diz que tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. E se me enxergam ou não, cantamos aqui: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vão dizer: ele não é nada, ela não é nada, ele não pode, ela não pode, ele não tem condições, ela não tem condições, não são capazes. Vão dizer que o milagre não aconteceu, vão dizer tantas coisas. Mas este homem que agora enxerga, ele dá uma palavra dura para aqueles homens, para mim também. É como se dissesse assim: eu não quero saber a opinião de vocês, eu não quero saber se vocês têm fé nele ou não, creem nele ou não, eu não estou nem aí para a opinião de vocês. Eu só tenho uma certeza: eu era cego e agora eu vejo. Aleluias. Quando acusam Jesus, o texto diz, 25, ele retruca, ele vai em cima daqueles homens, ele não aceita a posição daqueles homens, ele não aceita o que aqueles homens pensavam, falavam. Não, ei, peraí, não é assim não, vocês não conhecem eles, vocês não me conhecem, vocês não sabem o que eu passei, o que eu era, de como eu vivi, vocês não sabem nada. Como agora vocês querem dizer que este homem não é de Deus, que não foi um milagre? Eu não estou nem aí para o que vocês pensam, eu só sei de uma coisa: o milagre aconteceu na minha vida. Eu não quero saber se vocês acreditam nele ou não, eu quero ter a certeza que eu acredito nele. Porque só quem passa pela situação, e quando Deus muda o quadro, quando Deus muda a situação, é que tem a certeza do milagre que aconteceu na vida. Só quem passa pela cegueira,
só quem passa pelas dores, só quem passa pela situação difícil. Quando do outro lado a vitória chega, só essa pessoa sabe o valor daquela vitória. Porque o teu milagre é teu milagre, o meu é meu. A experiência que eu tenho com Deus são minhas, assim como as suas são suas. Eu fico feliz pelo milagre que aconteceu na tua vida, mas eu fico mais ainda pelos que acontecem na minha. Porque o milagre nos leva a termos experiências com o Senhor. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, aquele cego que até então não conhecia Jesus, só ouvia falar com certeza, a partir daquele momento, ele foi um dos mais servos ou mais discípulos de Cristo, porque ele tinha na sua vida, na sua carne, uma experiência tremenda. Aquele peso do homem cego, que por culpa de alguém nasceu com esse defeito, saiu dos seus ombros. Ninguém agora mais poderia apontar para ele e perguntar de quem é o erro. Agora apontavam para ele dizendo: Deus fez um milagre na vida dele. Deus fez um milagre na vida dele. Alguém poderia dizer: este homem já foi cego, mas agora ele não é mais. Nós somos, como foi cantado, novas criaturas. O passado ficou para trás. Cristo abriu os nossos olhos. Cristo fez um milagre nas nossas vidas. Cristo nos ajudou e nos ajuda. Cristo, Ele tem feito coisas grandes, grandes, grandes nas nossas vidas. Aqueles que nós enxergamos e mais ainda aqueles que nós não enxergamos. Coisas que acontecem na minha vida e na tua vida que nós nem percebemos, porque Ele está agindo a nosso favor. Livramentos, situações. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele diz: aleluias, e você não vai ser atingido. E muitas vezes isso acontece na minha e na tua vida, e nós não percebemos. Ele está abrindo mares para nós passarmos. Ele está dentro das fornalhas comigo e contigo. Ele está acalmando os leões e nós lá. Ele está comigo e contigo, igreja, ajudando a mim e a você a caminharmos, a estarmos de pé. Eu tive uma semana, só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu não sei como você chegou aqui, mas você sabe. O milagre que Ele fez durante esta semana na tua vida, você sabe. Chegar aqui nesta noite é uma vitória, é um milagre. Chegar aqui neste lugar é um milagre. Ser conduzido por Ele até aqui é um milagre. Ele disse: vá, e nós estamos aqui. E nós não vamos sair deste lugar do jeito que chegamos aqui. Nós vamos sair enxergando. Nós vamos sair enxergando, igreja. O milagre vai acontecer nas nossas vidas, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz. Eu não mereço, mas Ele faz. Eu não sou digno, mas Ele faz. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel à sua palavra. E nós temos que gritar ao mundo. Se o mundo não crer, se o mundo não acreditar, se as pessoas não acreditarem, nós temos que gritar: eu não me importo com o que vocês acham. O que importa é que eu era cego, mas agora eu vejo. O que importa é que eu vivia de um jeito, pelos cantos, mendigando, sofrendo, sendo apontado, mas hoje eu vejo.
Hoje eu estou melhor. Hoje a minha aparência é melhor. Hoje o meu caráter é melhor. Hoje a minha conduta é melhor. Eu não era ninguém, hoje eu sou filho de Deus. Eu não tinha valor nenhum para a humanidade. Hoje eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou um crente, um servo, uma serva do Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cristo, o Cordeiro que se entregou por nós. Se não querem crer, não creiam, mas nos nossos corações isso tem que bater sempre. Nos nossos corações essa palavra tem que estar sempre falando comigo e contigo. Aleluias. Eu não sei se vocês creem, mas eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei se vocês acreditam ou querem acreditar, mas eu era cego e agora vejo. Deus mudou a minha vida. Esta é a mensagem. E neste culto de hoje, culto de evangelismo, eu tenho certeza que a maior prova do milagre de Jesus está aqui. A maior prova do milagre, do poder de Deus está aqui. Eu e você. A maior prova de que Cristo ainda abre olhos de cegos. A maior prova de que Ele ainda ressuscita mortos está aqui. Pessoas que, como eu disse, se nós fôssemos contar um terço do que fomos, do que passamos, iam olhar para mim e para você e dizer: realmente, Deus existe. Porque se não fosse Ele, Deus, Ele é maravilhoso, igreja. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não conheço a tua vida, eu não sei qual a dificuldade que você tem, eu não sei qual o problema que você tem, mas eu tenho certeza de uma coisa: Cristo não quer que você saia deste lugar da mesma forma que você chegou. Nesta noite, Ele fez lodo e passou nos nossos olhos. Ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos nossos olhos. E Ele está dizendo para mim e para você: ei, vai no tanque. Aleluias! Vai no tanque. No tanque de Siloé, que quer dizer enviado, vai no tanque. E lava o teu rosto, lava os teus olhos, que você vai ver algo diferente. Algo vai acontecer na tua vida que nunca aconteceu com ninguém. Algo sobrenatural pode acontecer na tua vida. Você pode dizer: mas isso é impossível acontecer. Para Deus nada é impossível. Ele quer que você lave o teu rosto, porque Ele quer que você enxergue. Ele quer que você tenha experiências pessoais com Ele, experiências que só você pode ter. Por mais que algum aqui conte um ao outro, só quem vive a experiência com Deus sabe o que é isso. Só quem tem um contato de fato com Ele sabe o que é isso. E nessa noite Ele quer que você abra os teus olhos, que você enxergue algo novo, coisas que você nunca viu, palavras que você nunca ouviu, sentimentos que você nunca teve. Ele quer que você abra os teus olhos. Ele quer que você enxergue coisas novas. Aleluias. Ele tem algo muito grande para fazer na tua vida, onde pessoas vão perguntar: como foi isso? E você vai abrir a tua boca corajosamente e dizer: foi Jesus que fez. O nosso pastor. Amém. Aleluia. Como eu disse, eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você está passando. Mas assim como eu, assim como tantos que estão aqui, passamos também situações tão difíceis, dificuldades. Mas a nossa fé nos conduz. A nossa fé nos leva a acreditar no Senhor. O Salmo 37, verso 5 diz: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor.
confia nele. E muitos aqui têm feito isso. Muitos de nós aqui temos confiado no Senhor. Temos acreditado que no momento certo Ele vai fazer o milagre. E eu quero perguntar se há uma pessoa que chegou neste lugar que ainda não estava enxergando bem, a visão estava opaca, fosca, mas nessa noite Cristo colocou, untou os teus olhos e quer abrir os teus olhos. Há alguém nesta noite que quer dizer sim para Jesus? Se houver, fica de pé ou ergue a tua mão aí para que a gente veja, para que a gente perceba que você entendeu a mensagem e que essa mensagem é para você. O teu coração pode estar dizendo: mas a tua situação é impossível, ninguém pode resolver. Mas eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas acontecerem. Eu creio num Deus que muda a situação. Mas você pode dizer assim: mas eu tenho que deixar tanta coisa para trás, eu tenho que deixar de fazer tantas coisas. Um dia eu também pensei isso, mas no meu coração havia uma certeza de dizer assim, que dizia a mim: o que eu tenho para você é melhor do que as coisas que você ganhou até hoje. Eu tive que dizer não para tanta coisa, porque Cristo disse sim para mim. Alguém nesta noite? Amém. Glória a Deus. Uma pessoa. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Como um certo pastor gosta de dizer, quando se cantava aqui ao Senhor, não havia festa nos céus. Quando se pregava, não havia festas nos céus. Mas quando uma alma se entrega para o Senhor, há festas no céu. Oh, aleluias. Esta é a melhor parte do culto, igreja. É quando alguém entende que Cristo ainda abre os olhos de quem é cego. É que Cristo ainda pode fazer milagres, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Eu queria pedir a você que fique de pé, a você que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, por favor. O nosso pastor, amém. Tem mais alguém nessa noite que deseja se entregar a Cristo? Amém, fique de pé, amém. A segunda alma está aceitando Jesus. Aleluia. Onde está a terceira pessoa? Tem mais alguém? Hoje é dia de salvação, Deus está nesse lugar. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, cante. Tem mais alguém nessa noite? Se não tem, nós não vamos insistir. Amém. Vamos orar por esse casal. A Batena já está ali com eles. Eu também peço aos irmãos de grupos de crescimento, que os irmãos já se aproximem deles e vejam se eles moram perto de algum grupo, para que o grupo já também ajude os irmãos a discipular. Amém? Por gentileza, os grupos de crescimento, assim que nós orarmos, os irmãos já procurem esse jovem casal. Vamos orar, irmão, com sua cabeça curvada, sentados mesmo. Pai bendito, maravilhoso e justo, sempre seja louvado o teu nome. Eis aqui diante do Senhor, este jovem casal que está aqui, Senhor, e nesse momento colocam-se de pé diante de Ti. Tu sabes tudo o que eles têm passado, mais do que qualquer um de nós. Tu os conheces e sabes, Senhor, de suas lutas e adversidades, mas nesta noite eles dão um passo para Ti, em Tua direção. Ó Senhor, bem sabemos que o Senhor é poderoso para resolver todos os problemas que os cercam, mas sobretudo o pecado que contaminava suas almas. Lava-os com teu sangue, guarda-os em tuas mãos, fortalece-os nessa nova jornada. Senhor, que eles fiquem firmes diante desse novo objetivo e que o Senhor os fortaleça para essa nova caminhada. Nos ajuda sempre, eu sempre te peço, para que como igreja possamos acolhê-los, amá-los,
discipulá-los. Te peço isso humildemente, Pai Santo, no bendito nome de Jesus, e já te agradeço por fé.